tem um outro alerta importante que a gente vai trazer agora, porque Minas Gerais vacinou menos da metade do público-alvo contra a gripe neste ano. A meta do Ministério da Saúde, que seria atingir 90% de cobertura entre idosos, crianças e gestantes, não chegou a 50% no estado. E no Brasil é ainda menor, não, passou pouco de 40%. Então a situação é ainda pior. Para falar sobre o risco de agravamento de doenças respiratórias, o risco até econômico, né? Porque você sobrecarrega o SUS, sobrecarrega os hospitais, e várias questões que são envolvidas aí. Nós vamos conversar agora com o professor da FASE, médico da família e comunidade, Alexandre Cortes, que está conosco na ponta da linha. Doutor Alexandre, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui no Deadline da 98 News. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite de vocês. Doutor, o que está por trás dessa baixa adesão à vacina? A gente passou por um período de pandemia em que se fez tanta propaganda contra e a favor. A adesão aos antivax no Brasil aumentou ou é só uma questão pontual? Bom, veja só, o que a gente percebe em consultório e mesmo nas discussões dentro da academia, né, das faculdades de medicina, é que inicialmente a desinformação, né, ou as informações falsas ou desencontradas ou superficiais, elas têm grande influência, né, na educação em saúde em geral, no autocuidado, na promoção em saúde. Então, essas informações confundem as pessoas invariavelmente, e isso traz um nível de insegurança, de prejuízo, né, na adesão a essas campanhas, né, muitas vezes sazonais, inclusive, né? Às vezes a disponibilidade, a partir do Plano Nacional de Imunização, a disponibilidade ela varia entre públicos, né, públicos-alvo, entre também a sazonalidade da ocorrência das doenças ao longo do ano, né? Então, exemplo disso é que a dengue, normalmente no sul e sudeste, ela ocorre de uma forma mais intensa na época de verão, e a vacina tende a estar mais disponível, a circulação da informação mais disponível nessa época do ano. Sendo que a gente poderia, né, como uma estratégia, até já antecipando aqui, uma estratégia de adesão melhor a a essa vacinação, seria a disponibilidade ao longo de todo o ano, né? Além disso, há também uma falsa sensação de segurança, né, de que a diminuição de mortes por aquelas doenças, né, não ocorre mais, então acaba que as pessoas têm uma sensação de que a vacina não é mais necessária, né? E justamente foi ela que trouxe, né, esses números, né, para um índice menor, né? A saturação também de informação, né, a conversa sobre o determinado assunto, né, sobre determinada doença de forma banalizada também cansa, né, as pessoas a respeito, né? Algumas vezes a dificuldade de acesso também, horário de funcionamento de unidades e postos de saúde, né? Também pode ser outra barreira importante nesse caso. Algumas prioridades também, né? No caso quando ocorreu a Covid, né? E agora há pouco tempo uma nova circulação de cepas aí do sorotipo 3 da dengue, quando começaram a ocorrer, as estratégias, né, e públicos, né, alvo, eles se modificam, né, naquelas campanhas. Então, isso também tira um pouco da adesão de algumas dessas vacinas que não são exatamente daquele alvo daquela campanha, né? Doutora, a gente tem uma informação aqui que em 2024, mais de 85% das mortes por síndrome respiratória aguda grave causadas por gripe ocorreram em idosos. A gente já sabe, mas é sempre bom reforçar, né, que esse público é um público prioritário para essa imunização. Isso, exatamente. Esse público, ele requer aí né, uma atenção maior, né, assim como as crianças também, que é um público mais vulnerável, e outros, né, outras parcelas da população, mas especialmente o público idoso pela fragilidade do sistema imunológico, né? Então a gente é conhecido que o idoso ele está mais suscetível a infecções gerais, né, e principalmente pneumonias, né, doenças respiratórias em geral. A gente sempre conversa muito com idosos, seus familiares, de que dois grandes eventos podem mudar ou causar um desfecho desfavorável na vida do idoso, né? Que é a queda, né? E os adoecimentos, principalmente de doenças respiratórias, né? Então, invariavelmente, a gente observa que os óbitos em idosos passam muito pelos eventos de queda e também de internações por pneumonias complicadas. Então, é um público que tem maior risco de complicações mais graves, eles tendem a trazer com eles, né, as comorbidades, outras doenças crônicas associadas que podem descompensar e trazer outros prejuízos também à saúde, dificuldade até de recuperar do próprio adoecimento agudo, né?
Então, a gente sabe que as complicações que podem estar ao redor daquele adoecimento agudo do idoso é bastante complicado também, né? A gente sabe também que esse cuidado à saúde do idoso, principalmente com a vacinação, reduz a mortalidade também em internações, que são desfechos aí, são eventos que podem trazer maiores gravidades para o quadro do idoso também, né? E além disso, claro, a proteção da comunidade também, né? Quando a gente vacina o idoso, que está em contato com vários outros elementos ali da comunidade, da família, acaba protegendo também de uma forma mais coletiva essa população, né? Antes da gente começar a entrevista, doutor, nós fizemos aqui a previsão do tempo e falamos sobre a combinação de baixas temperaturas e clima seco, né? Por que essa combinação ela é tão prejudicial à saúde? A temperatura mais baixa, né, ela tende a trazer um comportamento para o ser humano de confinamento, né, de tentar se aquecer, né, em determinados ambientes que tendem a estar fechados, né? A circulação do ar nesse momento de baixa temperatura traz um incômodo. Então, é natural que a gente se proteja fechando os ambientes, né? E ali estão os vírus circulando, que estariam em outros locais, em outros momentos também, mas agora com maior facilidade também de atuar do ponto de vista de adoecimento, né, das pessoas. Bom, para além disso, né, a temperatura mais baixa e associada a um clima mais seco propicia processos inflamatórios, susceptibilidade do sistema imunológico, do próprio organismo, dos tecidos de via aérea superior, principalmente, né? Há uma maior, tem uma maior propensão a ser colonizado por esses micro-organismos, né? Para além disso, eu gostaria de citar também que, eventualmente, a gente tem a circulação de cepas virais também, e até bacterianas, diferentes do ano anterior, né? Sim. Então, a gente acaba ficando susceptível também, porque a gente nem sempre está diante de um vírus já conhecido ou totalmente conhecido, né? As vacinas, elas tendem a trabalhar esses vírus de forma a atualizar, né, o contato com esses vírus, mas os vírus têm, por natureza, uma característica de mutação e rápida, né? E aí a gente pode ver essa mutação de um ano para o outro, ou mesmo a recirculação de cepas que anteriormente não estavam mais circulando na população. Pode falar que as pessoas estão ficando mais vulneráveis, doutor? Eu não diria que exatamente mais vulneráveis, mas veja, o ritmo de vida que a nossa sociedade moderna leva, né, que é um ritmo mais acelerado, saúde mental aí à beira de um colapso muitas vezes, né, o estresse muito grande, isso tudo retira um pouco da nossa defesa, da defesa do organismo, né, invariavelmente. E a gente observa que o ritmo de vida, a alimentação não saudável, o sedentarismo, né, a hidratação inadequada, o ambiente fechado, a cepa nova, o uso de medicamentos indiscriminadamente. Então, é um conjunto de fatores com que facilita, né, alguns adoecimentos. O que a gente notou esse ano é que uma boa parte da população sul e sudeste apresentou, né, a síndrome gripal, né, estabelecida muitas vezes por cepas aparentemente mais virulentas, mais agressivas. E a reação do organismo a essas cepas, muitas vezes, ela é também mais agressiva, ela é mais intensa. Por isso, a gente viu casos mais chegando, né, nos médicos, casos de internações e até alguns óbitos também. Eu não diria que é uma população mais fragilizada, mas talvez estejamos num momento mais fragilizado dessa população. Muito bem. Nós estamos conversando com o doutor Alexandre Cortes, que é professor da FASE, médico da família e da comunidade. Professor, tem mais alguma vacina que está com adesão baixa no Brasil hoje? Muito bem, o que a gente também observa é que, invariavelmente, aquelas doenças que aparentemente estão sob controle, elas são mais, o foco maior de não adesão a essas vacinas, né? Quer dizer, a população acredita que determinada doença está erradicada, portanto, não preciso mais me vacinar contra ela. Então, isso, invariavelmente, a gente percebe isso. Então, a Polio, poliomielite isso que eu ia perguntar. Polio é um exemplo, né? a polio é um Sim, exemplo, né? O sarampo, a cachumba, a rubéola, né? Que é a tríplice viral também, né? A gente sim. percebe também o HPV, que é um papiloma vírus humano, né? Que circula muito e o público, desculpa, e o público-alvo é justamente os adolescentes, né? Agora estendido para pessoas de até 45 anos, mas é um público de maior dificuldade de adesão a qualquer situação médica, né? Claro, é natural isso também, é esperado. A própria dengue também, que ainda é uma vacina nova,
É uma vacina e toda novidade agora, depois da pandemia, passou a ser alvo de desconfiança também da população, né? Então, quer dizer, além de tudo, a ciência e a medicina tornou-se algo também político, então isso dificulta um pouco mais também, né? E as vacinas de rotina para crianças também, adolescente, o calendário ali, muitas vezes tem uma queda por diferentes formas. E uma das coisas, por exemplo, com relação à vacinação da gripe, é que muitas pessoas apresentam reações a essas vacinas. E uma vez não explicado que isso seria possível acontecer, as pessoas entendem que a vacina provoca o adoecimento. Portanto, por que vou vacinar? Essa é a pergunta que eles se fazem. Na verdade, a vacina ela pode até promover como reação adversa, né, sintomas do adoecimento, porque afinal de contas é um vírus atenuado, né, ou parte dele, depende da estratégia da vacina. Mas o fato é que ela vai evitar, são situações mais graves, internações e óbitos. Então, o objetivo é diminuir ou retirar da população os casos graves, né, que possam levar a desfechos ruins, tá? Muito bem, doutor e professor Alexandre Cortes, prazer contar com o senhor aqui no nosso Deadline, sempre bem-vindo, muito obrigado e boa noite. Um prazer todo meu, obrigado pelo convite, boa noite para vocês. 5h40.